Olá, alunos, eu sou a professora Fernanda Sleima, sou professora do curso de Pedagogia e hoje a gente vai dar início, à primeira unidade do nosso conteúdo de alfabetização e letramento. Bem, essa aula é referente à unidade 1 do nosso e-book. Bem, primeiro a gente vai falar aqui dos objetivos da aprendizagem, dessa unidade, que é conhecer a evolução histórica dos métodos de alfabetização utilizados na escola e pelos educadores ao longo dos anos, compreender a importância da aprendizagem na alfabetização e, por fim, identificar as diferenças existentes nos métodos de marcha sintética e os de marcha analítica. Bem, começamos com um breve histórico da alfabetização, e dos métodos de alfabetização. Bem, o alfabeto, como a gente sabe, foi criado na antiguidade, juntamente com o primeiro método de ensino, que é a soletração, que é denominado alfabético ou o famoso ABC. Então, a alfabetização por meio desse método era um processo bastante lento, era complicado, que tinha início com a aprendizagem das 24 letras que compunham o alfabeto grego. E a gente sabe que o alfabeto grego é aquele alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, enfim, o alfabeto grego. Então, o primeiro método de alfabetização era, primeiramente, decorar essas 24 letras do alfabeto grego. Então, primeiramente, esses alunos decoravam cada letra, e em sequência. Depois, eles decoravam em sentido inverso. E após esse processo, é que eles passavam a conhecer as suas formas gráficas, ou seja, como ela é desenhada, como eram escritas essas letras. Então, esse método é necessário avaliar, associar o valor sonoro já memorizado a respectiva representação gráfica. Primeiro, a gente aprende a representação gráfica, e associar ao valor sonoro. As primeiras letras eram apresentadas aos alunos na forma maiúscula e só depois dessa aprendizagem que era apresentada as letras de forma minúscula. Então, a sequência ela ia acompanhando os mesmos procedimentos em relação às famílias silábicas. Primeiro, inicia-se com a sílaba simples, decorada, em ordem de combinação. Depois da aprendizagem das sílabas, vinha os monossílabos, os dissílabos, os trissílabos, e assim sucessivamente. Então, os textos, normalmente, eram apresentados segmentados em sílaba. Depois, textos em escrita normal, mas sem espaço entre palavras, sem pontuação, o que tornava aquela escrita muito mais complexa. Platão fala que por meio desse método, 4 anos não eram 4 anos não eram demais para se aprender a ler, ou seja, era um processo muito lento e complexo. Na Idade Média, o processo de ensino ocorria em 2 níveis. Que 2 níveis era esse? O do alfabeto e os dos textos, pois naquela época havia uma necessidade de buscar informação em fontes escritas, e principalmente os textos que eram de cunho religiosos, e eram todos escritos em latim. Então, o processo de alfabetização apresentava somente 4 letras por dia para o aluno.
Então, até que ele aprendesse as 24 letras, o que deu origem à palavra abecedário, ou seja, A, B, C, D, as 4 primeiras letras, e com isso, passando com o tempo, ele vai aprendendo mais 4, até formar as 24 letras. Então, a Idade Média, ele foi pródiga na utilização de artifício para facilitar a leitura da criança. Eles, então, entre eles se utilizava de várias formas para que se fosse aprendido. O alfabeto em couro, em tecido, em ouro, né, gesso, madeira. Então, todos esses alfabetos eram postos em contato com o aluno na mais tenra idade, pois os pais e os professores acreditavam que quanto mais cedo as crianças entrassem em contato com o material escrito, mais fácil seria a sua aprendizagem, né? Porque pouco a pouco eles iam incorporando esse conhecimento. Então, além dessas estratégias, também foram utilizadas outras, para facilitar a alfabetização. Bolos, alimentos, em formato de letras, e a gente pode até lembrar a sopa, de letrinhas, tão conhecido, e apreciado pelas crianças. Então, no século XVI, a Alemanha e a França, eles reinventaram o método de soletração. Esse novo método, no lugar de ensinar os nomes das letras, o F, M, L, R, eles ensinavam o som das letras, F, L, M. Então, mais tarde, em 1917, na França, surgiu o método que a gente conhece como método fônico, que tem o objetivo de mostrar a palavra acentuando o som que se queria representar. Então, para a gente entender como é que funciona isso, como cada letra representa a unidade mínima de som identificada nas palavras. Por exemplo, ao escrever a palavra casa, a gente identifica 4 sons. O K, não CA, K, letra K. A, Z, A. Então, desse modo, esse método, um método fonético, o aprendizado consiste na associação entre fonemas e grafemas, ou seja, entre sons e entre letras. Então, o método fônico, ele não facilitava muito nessa aprendizagem dos alunos. Por isso que os idealizadores desse método resolveram criar um outro método, que é o método conhecido como método silábico. Ou seja, esse novo método, consistia na estratégia de unir consoante e vogal para formar a sílaba e unir sílaba para formar palavras. Vou botar aqui. Aqui está o quadro aqui. Por exemplo, nesse quadro, a gente pode perceber, primeiro ensina-se a vogais, o nome das vogais, depois os nomes das consoantes, o nome das vogais, A, E, I, O, U, o nome das consoantes, B, C, D, F, G, e depois formavam-se as famílias silábicas, Ba, Be, Bi, Bo, Bu, Da, De, Di, Do, Du, e assim por diante. Então, por volta do século XVII, surgiu um método global com a finalidade de, a partir do contexto e de algo mais próximo da realidade da criança, pois foi constatado que a letra ou a sílaba,
isolada de um contexto, ele vai dificultar na percepção, o que vai tornar essa aprendizagem muito abstrato, uma aprendizagem totalmente sem sentido. Então, no método global, o processo de alfabetização tinha como foco o ensino da palavra em si, né, sem fazer o uso dessas unidades menores. Então, ensinavam nesse método, no método global, as palavras e seus significados. Então, eles acreditavam que era muito mais prático ensinar às crianças as palavras no seu formato final. E, com isso, atribuir a cada palavra o seu significado. Então, o francês Nicolas Adams, ele acreditava que considerando o contexto, a realidade em que essa criança está inserido, o processo de alfabetização vai ganhar muito mais significado. Então, ele deixa de ser abstrato, deixa de ser lento, deixa de ser complexo, porque eu utilizo do contexto em que a criança está inserida para ensiná-la, né, as palavras. Eles acreditavam, Adams, que é o francês, o gramático francês, ele acreditava que se as crianças aprendem a falar emitindo palavras inteiras e não pedaços, então ele deveria aprender a ler e a escrever também desse método. Então, além desses métodos, foi criado também outro método, que é o método da palavração. O que é o método da palavração? Ele consistia em ensinar o ensino da leitura, iniciar o ensino da leitura e da escrita pela palavra, para posteriormente analisá-lo a partir de valores fonéticos e de letras, ou seja, pega o inteiro e depois vai ensinar as partes, ao contrário do que acontecia antes. Outro método também é o método da sentenciação. Que método é esse? Esse método a unidade representa a sentença que depois de reconhecida globalmente, compreendida, será decomposta em palavras e finalmente em sílabas. E aqueles que partiam de contos, ou seja, de textos, né, que vai partir do conhecimento global de um texto que é memorizado e lido, entre aspas, né, durante um período para o reconhecimento de sentenças seguidas do reconhecimento de expressões, porções de sentido, palavra e finalmente por sílaba. Se a palavração começa pelo sentido da palavra, né, a sentenciação já começa pelo texto, ou seja, do todo, e vai diminuir, vai fragmentando esse todo para, né, dar um sentido a essa aprendizagem. Então, foram vários métodos de alfabetização criados, né, mas existe, né, dois tipos, né, dois grandes grupos de métodos, que são sintéticos ou os analíticos, né? Os métodos sintéticos, ele busca trabalhar inicialmente em unidades menores até chegar a unidades maiores, ou seja, parte do todo para depois ir para a parte. Então, nesse método de sintético, o primeiro alfabetizador, né, ele aprende, né, as letras, depois o som das letras, depois as sílabas, né? Após essa etapa de aprendizagem, ensina-se as palavras, depois das palavras, as frases, até chegar à leitura de textos maiores. Então, o método esse é o método sintético. E o método analítico? O método analítico são diferentes, né, do método sintético, pois a unidade apresentada aos alunos possui um significado,
Podemos apresentar na forma de palavra, de frase ou de textos. Então, ele parte de unidades maiores, sem necessidade de ir atrás das unidades menores. Então, o grupo dos analíticos é composto pelos métodos de palavração, sentenciação ou textuais, como você pode, ver aí nesse quadro que está aparecendo para vocês aí no slide. Então, no período inicial da aprendizagem da linguagem da escrita, a alfabetização não se reduz ao mero domínio do código escrito, porque esse código é apenas um instrumento de realização de determinadas funções que não se esgotam nas possibilidades sociais da escrita. Então, tradicionalmente, o aluno pode ser considerado alfabetizado quando já se conhece o alfabeto, escreve seu nome ou é capaz de ler e escrever textos simples. A prática pedagógica limita-se ao reconhecimento de letras e seu valor fonético, obrigando o uso constante das sílabas em seus elementos materiais mais simples, sílaba, letras e fonemas. Aí partindo aqui, para a história da alfabetização no Brasil. A história, o método, ou seja, método significa, a palavra método significa no latim caminho para chegar a um fim. E durante muito tempo foi discutido qual era o método mais eficiente, se era o sintético, se era o analítico, se era os globais. Mas a história da alfabetização no Brasil, ele vai acontecer a partir da discussão acerca dos métodos utilizados para alfabetizar as crianças no final do século XIX. Então, existe uma disputa muito acirrada em saber qual é o melhor método o método a ser utilizado para resolver alguns problemas. Os problemas na escola pública dos alunos das escolas públicas têm em aprender a ler e escrever. Então, a partir da proclamação da República, se iniciou um processo sistemático de escolarização das práticas de leitura e escrita no país. Então, a educação começou a ter um destaque nesse cenário educacional. Então, a escola tornou um lugar institucionalizado para o preparo e a formação das novas gerações. Então, a escola, nesse sentido, ele vai assumir um instrumento de modernização e progresso do Estado-nação. Então, ainda no mesmo sentido, nessa nova linha de organização do Estado-nação, saber ler e escrever tornou-se um elemento extremamente necessário para o desenvolvimento social da nação. Então, foi com o advento da República que o ensino da escrita tornou-se obrigatório, leiga e gratuito. Então, dessa forma, a prática de leitura e escrita passou a fazer parte de um ensino organizado. Um ensino organizado, um ensino sistemático e intencional. Então, o que demandou com isso a preparação de profissionais especializados em ensinar a ler e a escrever. Então, e aí vale lembrar também que no período do Império, a leitura e a escrita eram práticas de culturais restrito a uma certa parte da população, a classe alta da população. Então, as escolas eram adaptadas e obrigavam alunos de todas essas séries funcionando em prédios não apropriados para aprender. Então, o ensino dependia basicamente do empenho do professor. Não tinha condições físicas para que fosse feito isso de maneira adequada.
Então, os livros e os materiais impressos, né, eram utilizados para o ensino da leitura da época, eram poucos editados, eram poucos e vinham da Europa, né? E não existia produção desses livros no Brasil, então vinha de fora. Então, no ensino da leitura, eram utilizadas as cartas de ABC ou né, cópias de manuscritos, e o método era o da marcha sintética. Relembrando que é a marcha sintética da parte para um todos. Da soletração também, ou seja, o método alfabético, né, e partindo do nome fônico das letras, do som e das letras. E também da silabação, emissão de sons da sílaba. Então, para organizar esse processo de alfabetização, era observar algumas etapas. Opa, passar aqui. Era observadas algumas etapas. Apresentar das letras do seu nome, soletração, alfabético, dos sons, o método fônico, e das famílias silábicas, silabação, por sequência, observar a ordem crescente da dificuldade apresentada em cada etapa. Ou seja, para o processo de escrito, era muito utilizado o exercício de caligrafia, ortografia, cópia, ditado e formação de frases. As primeiras cartilhas brasileiras surgiu no finalzinho do século XIX, foram produzidos por professores do Rio de Janeiro, né, professores fluminenses e professores paulistas, que, a partir das suas experiências didáticas, e baseava-se no método da marcha sintética e circulava em várias províncias do estado e do país por muitas décadas. Então, gradativamente, essas cartilhas passaram a basear em métodos mistos, ou eclético, misturando o analítico sintético, sintético analítico. Então, junto com essas cartilhas, foi também elaborado o manual do professor, um guia que visava orientar no preparo da criança para a alfabetização, e para ser um alfabetizador, precisava-se atingir um certo nível de maturidade ou de prontidão para a alfabetização. Quanto à escrita, ainda persistia a concepção de que era simplesmente uma questão de habilidade caligráfica ou ortográfica. Então, na década de 1980, ainda persistiam muitos problemas no cenário da educação brasileira, principalmente no que diz respeito ao fracasso da escola na alfabetização das crianças, e foi nesse período que chegou ao Brasil o que a gente conhece como pensamento construtivista sobre a alfabetização. E com base nesses estudos de pesquisa sobre a psicogênese da língua escrita, desenvolvida pela pesquisadora chamada Emília Ferreiro. O trabalho da Emília Ferreiro, ele tinha como objetivo mudança nas discussões que interfere ou modifica o foco do trabalho até então desenvolvido junto à alfabetização de crianças, deslocando os estudos dos métodos de ensino para o processo de aprendizagem. Então, o uso de cartilhas, no processo de alfabetização tem início antes mesmo de existirem as aulas propriamente de alfabetização. Elas serviam para que as pessoas aprendessem a ler e a escrever em casa, não na escola. Então, as primeiras cartilhas foram confeccionadas em tábuas, que com grupos de letras, nessas tábuas vinham escritos grupos de letras, que usava para representar diferentes padrões silábicos. Então, o aluno, eles tinham o alfabeto e o grupo de letras em tabelas de sílabas,
seguidas de exemplos de palavra com os seus respectivos desenhos. A gente conhece esse método, né? Então, sendo assim, era fácil o reconhecimento da leitura. Então, após a Revolução Francesa, a organização das cartilhas sofreu várias mudanças. Então, as palavras que serviam de exemplos tornavam-se palavras-chave e os grupos de letras, separados por categoria de acordo com a primeira letra, tornavam sílabas geradoras. Então, com o passar do tempo, foram incorporados pequenos textos às cartilhas que foram usados como exercício de leitura, compostos somente por palavras que o aluno dominasse e tivesse estudado na lição anterior. Então, além dos textos, foram elaborados exercícios também, que o objetivo desses exercícios levava os alunos a montar e desmontar e remontar, reconhecer a ocorrência de letras iguais nas palavras diferentes, e esse tipo de exercício era considerado como mais importante do que ensinar a ler. Outros tipos de livros, né, de apoio foram elaborados com exercícios gramaticais e de compreensão de texto, de acordo com o nível das lições da cartilha, de acordo com a idade de cada aluno. Então, nesse método, o aluno não pode criar texto, né, limitando-se a escrever apenas palavras de elementos já estudados ou frases com palavras já vistas, restringindo a escrita do aluno ao máximo a história em poucas linhas, 4 ou 5. Então, baseando em algo que ela já ouviu ou uma história já contada. Então, para aprender a escrever, os professores costumavam primeiro a trabalhar primeiro a letra manuscrita, né? A letra manuscrita. E somente após que a criança conseguia escrever normalmente com esse modelo, é que tinha a letra de forma, né? A letra primeira, a letra cursiva, depois a letra de forma. E com a aquisição dessas competências requerida dos professores na utilização de estratégia didática, favorecia a aprendizado do aluno. E que estratégias são essas? Primeiro, utilizava a confecção de alfabetos em folhas de papel, o treinamento da escrita e da leitura, né? Então, os professores iam confeccionando uma série de cartas compostas com sílabas e nomes para que o aluno decorasse, fixasse as palavras. Então, as cartilhas para alfabetização foram adotadas, né, nas escolas brasileiras somente em 1900, foram editadas, e somente em 1944 ela foi editada o primeiro manual do professor, que buscava, né, orientar o quanto o uso correto dessas cartilhas. Então, gente, vocês vão ter aí vocês vão ter aí no livro de vocês, né, alguns exemplos, né, dessas cartilhas. Os métodos tradicionais de ensino da leitura. A gente sabe que a leitura escrita, ao longo de toda a história, ela é motivo de preocupação para os educadores, né? Porque isso é um papel decisivo para o fracasso ou o sucesso, né, escolar. E representa o mínimo de instrução de um aluno, né? Então, isso se dá, né, pelo fato da alfabetização ter duas fases, né? A fase do adulto, a alfabetização do adulto, que é para sanar uma carência, né? E para as crianças, para prepará-las para futuros leitores. Então, ao longo, né, do século,
a proposta de alfabetização apresentou objetivos diferentes. No século XIX, no século XVI, desculpa, o objetivo da alfabetização era voltado especificamente para o ensino das correspondências grafofonêmicas, ou seja, relação de correspondência entre letras, grafemas e som. No século XX, o objetivo tinha como foco o desenvolvimento das habilidades metafonológicas, ou seja, ensinar a correspondência entre letras e som e desenvolver uma consciência fonológica, possibilitando a reflexão sobre os sons e as falas. Para que o aluno possa ter uma percepção auditiva, né, ou seja, que permite separar os sons e estabelecer uma correspondência grafema e fonema, o que é necessário? Pronunciar os fonemas de forma correta. Grafias semelhantes devem ser representadas separadamente para evitar confusões visuais entre grafias. Ensinar um par de grafemas, fonemas por vez, até que o aluno tenha memorizado, e iniciar o ensino da escrita com palavras nas quais a grafia coincida com a pronúncia. Então, você pode observar que, de acordo com esse método fonético, deve-se ensinar um par de fonema grafema de cada vez, somente iniciando o outro quando o aluno tenha conseguido decorar, fixar o passado, o que já foi feito. Então, e para a leitura, primeiro deve-se decifrar o texto, ou fazer uma leitura mecânica e posteriormente fazer uma leitura mais aprofundada, por meio qual será possível compreender o texto lido. Porque uma coisa é você saber ler, outra coisa é você saber compreender. Então, trata-se de adquirir técnicas para decifrar um texto, porque no método sintético, concebe-se a escrita como a transição gráfica da linguagem oral, e ler equivale a decodificar o escrito em som. Então, gente, as cartilhas foram uma tentativa de coordenar e organizar o processo de alfabetização das crianças, buscando evitar confusões auditivas e visuais, apresentando um fonema e seu grafema correspondente por vez e trabalhando os casos de ortografia regular. Mas, felizmente, a cartilha apresentava sílabas sem sentidos. Ela apresentava o que acabava fazendo com que houvesse uma dissociação do som em relação ao significado, né? A leitura da fala. A aprendizagem com os da cartilha acontecia em 2 momentos descontínuos. O primeiro momento é aquela qual o aluno ainda não sabe ler e faz uma leitura mecânica, sem compreender o que está escrito ali, exposto ali. Então, o segundo momento se dá quando o aluno já adquiriu competências leitoras e já consegue compreender o texto. Então, a cartilha aparecia, né, com essas 2 fases. Então, o construtivismo e a aquisição da leitura. O construtivismo é um método ou uma teoria? Para alguns, ele é uma teoria, né, que vai propor explicar a aquisição de conhecimento pela criança na interação com o meio físico e social, como autor principal do processo de aprendizagem. O aluno é protagonista nesse processo de aprendizagem. Então, essa nova maneira de aprender é muito distinto da maneira tradicional,
que era anteriormente praticado nas escolas, em que o professor transmitia o conhecimento e o aluno, né, recebia, mas o professor não se importava com a dificuldade, o ritmo, os recursos das crianças. Então as salas eram harmonicamente organizadas em filas, em que os alunos eram passivos, né, obedientes e temerosos de punições. No modelo tradicional, ao aluno era negado o direito de aprender do seu jeito, desenvolver suas próprias habilidades e desenvolver suas estratégias de apreensão, de compreensão do conhecimento, do conteúdo, né? De acordo com o seu ritmo, no ritmo do seu desempenho cognitivo. E as crianças possuem ritmo de aprendizagem diferente, né? Algumas possuem um desenvolvimento cognitivo mais lento que as outras. Então, o construtivismo vai priorizar o desenvolvimento cognitivo do aluno, visto como responsável pelo seu próprio destino. Por meio da interação com o meio, com a interação do seu próprio conhecimento, e o que torna esse aluno um sujeito ativo. Ele é agente da transformação e agente de superação. E o ensino construtivista é um empreendimento experimental, em que cada intervenção é um experimento, em que o professor observa a reação dos alunos à sua intervenção, abandonando ou modificando sua intervenção se as crianças não responderem. Então, o ensino construtivista jamais será entediante. Os alunos sempre trazem material novo para o professor trabalhar. O criador do construtivismo foi o biólogo suíço Piaget, né? Segundo Piaget, o pensamento infantil passa por 4 estágios, desde o nascimento até o início da sua adolescência, quando tem a capacidade plena de raciocínio, né, quando essa capacidade é atingida. Assim, a criança constrói o conhecimento a partir de suas descobertas, com o contato com o mundo e com os objetos. Então, não adianta ensinar um aluno a algo que ele não tenha condições intelectuais de absorver. Ou seja, o trabalho de educar não é só se limitar em transmitir os conteúdos, mas favorecer a atividade mental do aluno. Por isso, é muito importante não apenas assimilar conceitos, mas gerar questionamentos e ampliar ideias. Então, o foco do trabalho está no aluno e nas suas operações mentais. E o papel do professor é o quê? É observar o aluno, investigar quais são seus conhecimentos. Então, para Piaget, o aluno aprende experimentando, vivenciando, e para ver essa aprendizagem, ele tem que vivenciar. Então, as salas de aula têm como principal, tem mais objetos para manusear, mais materiais, como os blocos lógicos, figuras. Então, as correções não acontecem de modo imediato, pois o erro ele vai fazer parte do processo de aprendizagem. Então, espere-se formar pessoas com autonomia. Gente que interaja com o seu meio, que tenha ideia própria, que seja capaz de criar, que tenha uma visão particular do mundo. Então, ao chegar no século XXI, sem, portanto, haver uma definição universal de qual é o melhor ou mais eficiente método de alfabetizar crianças, jovens e adultos. E o que ocasiona que muitos alunos não conseguem realmente adquirir competências básicas de leitura. Vocês vão ter oportunidade de ver algumas na apostila de vocês, algumas atividades
né? O jogo de cores de sílabas, né? Jogo de troca, jogo do pequeno, jogo do grande, jogo da descoberta, jogo do alfabeto, jogo do adivinha, histórias iniciadas e por aí vai. Existem vários métodos que vai facilitar esse processo de aprendizagem, fazendo com que o aluno seja protagonista do seu próprio, né, aprendizagem. E finalizamos aqui a unidade 1 e a gente volta depois com a unidade 2. Bons estudos e até a próxima!